Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Chapter 4 of Luke. Eu quero ler versículos 1 e 2. Want to read verses 1 and E 2. depois eu vou ler versículos 14 e 15. And then we're going to read verses 14 and 15. Diz assim o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Versículo 14 diz assim: Verse 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Vamos orar? Let's pray. Querido Espírito Santo, Dear Holy mais uma Spirit, vez nós nos sujeitamos ao teu querer, once more we're subject to your à will, tua direção. to your direction. Pedimos que as nossas mentes sejam ativadas, We ask that our minds may be que o nosso activated, coração esteja preparado that our hearts may be ready para receber tudo quanto o Senhor deseja nos entregar esta manhã. to receive what you want to give us this morning. Senhor, abençoe aqueles que estão aqui, como aqueles que estão ouvindo nesse momento de suas casas, Lord, bless those that are here and those that are home, ou aqueles que estão trabalhando ainda, rapando neve nesse momento. or those that are still working, shoveling the snow. Que a tua palavra possa trafegar por qualquer um desses meios e chegar ao destino que é o coração de cada um dos teus filhos. May your word arrive to the hearts of each and every one of them. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus, That's Pai. our prayer in the name of Jesus. Tome seu assento, queridos, obrigado. You may be seated. Thank you. Quando nós olhamos para esse episódio em que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, When we look at when Jesus was taken by the Holy Spirit to be tempted in the desert, existem algumas lições nesse texto nas quais eu gostaria de trazer a você, e eu acredito que o Senhor vai tocar em algumas áreas muito importantes nas nossas vidas hoje. there are some lessons that I want to bring to you, and I believe that the Lord will touch some important É areas in our importante você lives. perceber que quem nos leva para o deserto não são os demônios, não é Satanás ou o diabo. It's important for you to understand that who takes us to the desert isn't the enemy. Quem nos leva para o deserto é o próprio Senhor. Who takes us to the desert is the Lord himself. Existem desertos que nós entramos pela nossa desobediência. There are deserts that we step into because of our disobedience. Esses desertos, These deserts, nós precisamos aprender o que é necessário e ser tirado desses lugares o mais rápido possível. we need to learn what we need and be taken out of these Mudar a places as fast rota. as possible. Change the route. Se arrepender, Repent. sair de um caminho de nossos próprios corações e entrar em um caminho que vai, sem dúvida, ser a vontade do Senhor. Leave the path of our own hearts and enter the path of the will of God. Porém, o deserto que eu quero falar hoje However, the desert that I want to speak é o of today deserto que você percebe que você foi levado para ele is the desert that you notice you were taken e to, você está sendo cuidado nele. and you're being taken care Então of você in it. entende que quem te levou não foi outro senão o próprio Senhor. So you understand that the Lord himself took you there. Quando o Senhor nos leva para desertos da nossa vida, When God takes us to deserts in our o lives, Senhor sempre tem coisas para nos ensinar que vai nos preparar always has things to teach us, to prepare us para iniciar uma nova fase nas nossas to vidas. start a new season in our lives. Se nós pudéssemos distinguir isso melhor, eu diria a você que antes de cada grande fase da sua vida, If we could distinguish this better, before every great season in your life, Deus vai te levar para um deserto. God will take you to a desert. Seja por um tempo curto, ou seja por um tempo mais prolongado. Be it for a short or a long period O of que time. vai depender o tempo do seu deserto é a sua capacidade de entender o propósito de Deus e aprender o que você precisa. The time depends on your ability to learn what you need to learn. Algumas pessoas passam rapidamente, Some people go through it quickly. outros demoram um pouco mais. Others take a little bit longer. Se você, por exemplo, entender essa dinâmica de como Deus trabalha, o povo de Israel estava para entrar em Canaã,
If you understand how God works, the people of Israel were about to go into Canaan. que seria uma nova etapa depois de mais de 400 anos sendo escravos no Egito. That would be a new season after almost 400 years being Mas antes slaves. deles entrarem ali, But before them stepping o in Senhor os there, conduziu pelo deserto. the Lord took them through E the foi o desert. Senhor que os conduziu pelo And deserto. it was the Lord that was guiding them through A the nuvem desert. que aparecia durante o dia para guiá-los. The cloud during the day to guide A coluna de fogo durante a noite. them. And the fire during the night. Aquele percurso, All of that segundo alguns trajectory, estudiosos, according to some historians, demoraria aproximadamente 3 meses pelo número de pessoas. would take about 3 months by the number of people. E acabou demorando 40 anos. And it ended up taking 40 years. Mas como 40 anos, sendo que quem os guiava era o Senhor? But how 40 years if the Lord was guiding them? Eles não estavam perdidos no deserto. They weren't lost in the Eles desert. estavam sendo guiados pelo Senhor durante aquele They deserto. were being guided by the Lord in that desert. Porque eles não aprendiam o que precisavam. Because they wouldn't learn what they needed to learn. Porque eles não eram aprovados naquilo que eles precisavam. Because they weren't approved in what they needed. Então, quando chegavam mais ou menos na rota final, So when they would get in the end of the para route entrar em Canaã, to go into the promised land, a nuvem dava uma volta e levava eles a andar em círculo. the cloud would turn around and take them in circles. Deus tinha alguns propósitos em fazer aquilo. God had a purpose in doing this. E um deles que eu posso dizer a você And one purpose é que o Senhor não iria permitir aquela mentalidade, aquele espírito de murmuração entrar na terra prometida. He wouldn't allow that spirit of complaint to go into the promised Então eles vão land. morrer no deserto. So they'll die in the Uma desert. nova geração vai A surgir new generation e essa comes nova up. geração então vai entrar na terra prometida. And this new generation then steps into the promised A Bíblia land. diz que acima de 40 anos somente Josué e Caleb entraram na terra The prometida. Bible says that above 40 years old, only Caleb and Joshua went Todos into os the demais promised land. morreram no deserto. Everyone else died in the desert. Quando nós olhamos para essa realidade do povo de Israel, When we look at this reality of the people nós of entendemos Israel, que conosco não é diferente. we understand that with us it isn't Porque different. existem muitos de There's nós many of us que já deveríamos ter saído desse deserto. should have already left this Já desert. deveríamos ter entrado nesta Canaã. Should have already walked into the Ou promised nessa land, nova fase, nessa nova etapa, nessa nova estação. into this new season, Mas nós não estamos conseguindo obedecer ao Senhor. but we can't obey the Lord. Nós não estamos conseguindo permitir que o Senhor mude a nossa mentalidade. We aren't able to allow the Lord to change our E mentality. por isso, Because estamos of this, andando em we're círculo. walking in circles. Estamos andando e vendo coisas que já vimos antes. We're walking and seeing things we've seen Enquanto na before. verdade Deus está querendo nos mostrar sempre algo novo. Well, in reality, God wants to show us something new. Quando Jesus é levado para o deserto When Jesus is taken to the desert pelo Espírito Santo, by the Holy logo Spirit, após o seu batismo. right after his baptism. Então imagine que o batismo de Jesus foi algo surpreendente. So imagine that his baptism was surprising. Jesus chega para ser batizado por João Batista. Jesus comes to be baptized by John A the Bíblia Baptist. diz que quando ele saiu das águas, The Bible says when he left the o water, céu se abriu. the heavens were open. E quando o céu se abriu, o Espírito Santo veio em uma forma corpórea como de uma pomba e pousou sobre ele. And the Holy Spirit, when the heavens opened, came as a dove and rested on him. E de repente uma voz foi ouvida por todos que ali estavam. And suddenly a voice was heard by all that E were essa there. voz disse assim: And this voice said, Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. "This is my beloved son in who I find pleasure." Algo sobrenatural Something supernatural acontece naquele momento. happens in that moment. Para muitos de nós, talvez seria o maior sinal que após aquele episódio, o primeiro lugar seria uma trajetória de milagres. To many of us, that was the sign that right after that, he would start a trajectory of Assim, miracles. às vezes, nós entendemos que Deus trabalha. That's how we understand sometimes Ele vai that fazer God algo works. surpreendente nas nossas vidas. He'll do something surprising in our E lives. dali em diante nós iremos ser projetados a viver uma estação nova. And from then on, we're going to live a new Deixa eu season. dizer para você uma coisa. Let me tell you,
Deus é que sabe quando nós estamos prontos para viver uma nova estação. God knows when we're ready to live a new season. Deus é que sabe quando nós estamos preparados para viver uma nova He is the temporada. one who knows when we're ready to live a new A season. Bíblia diz que ele sai daquele momento sobrenatural The Bible says that he leaves that supernatural e é moment levado pelo Espírito para o deserto and is taken by the Spirit into the desert para ser tentado pelo diabo. to be tempted by the devil. Durante o período que Jesus esteve ali, And during the period that Jesus was there, 40 dias, 40 days, jejuando 40 dias. fasting 40 days. Você sabe que Jesus, embora sendo Deus, Know that Jesus, even him being God, ele era 100% he homem. was 100% man. Ele estava nesta terra durante o seu ministério inteiro, He was in this earth during his whole ministry, sentindo como eu sinto e você sente, feeling like we feel, passando pelas mesmas provas, going through the same trials, pelas mesmas the dificuldades, same hardships. 100% homem. 100% man. Alguém poderia dizer assim, é fácil Jesus sendo Deus jejuar 40 dias. Someone could say it's easy, Jesus being God, Como fasting Deus 40 ele não days. precisa jejuar. As God doesn't need a fast. Então ele jejuou 40 dias So como he homem. fasted 40 days E as a durante man. esses 40 dias ele foi tentado pelo diabo. And during these 40 days he was tempted by the devil. Durante as narrativas nos evangelhos, você vai ver algumas ordens sendo mudadas dessas tentações que ele sofreu. In between the Gospels, you'll see the order of these temptations being changed. Mas a ordem mais comum que Jesus sofreu nessas tentações foram But estas. the most common order was this. Primeira delas, The first one, quando ele terminou o seu jejum, when he finished his fast, a Bíblia diz que ele teve fome. the Bible says that he was hungry. E então apareceu a ele Satanás e disse: se você é filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em And the pães. devil came to him and said, if you're the Son of God, make these rocks turn into bread. Jesus foi provado no seu poder. Jesus was tried in his power. Que prova que muitos de nós somos reprovados. A trial that a lot of us fail. Quando o nosso poder é questionado, When our power is é questioned. do ser humano It's from o human desejo nature. de mostrar que pode, The desire to show that you o can. desejo de mostrar que tem, The desire to show that you o have. desejo de mostrar que sabe. The desire to show that you know. Ninguém que pode No one that can abre mão do seu poder lets go of their power quando lhe é questionado. when it's questioned. Jesus, como Deus, Jesus as God, poderia fazer muito mais do que transformar aquelas pedras em he could pães. do so much more than make those rocks into Mas ele bread. olha para Satanás e diz: está escrito, But he looks at the devil and says, it is nem written, só de pão viverá o homem, not only of bread will mas de man live, toda palavra que procede da boca de but of Deus. every word that comes from the mouth of God. Nós não somos provados em poder quando nós não podemos. We're not tried in power when we can't. Você não é provado em fazer, em poder fazer as coisas quando você não pode fazer. You're not tried in being able to do things when you can't do them. A prova vem The trial comes quando você pode. when you can do it. Você demonstra obediência, You demonstrate não obedience. é quando você não pode. Not when you can't. Se nós falarmos aqui de uma das esferas de poder está ligada ao dinheiro, If I say one of the spheres of power is tied to money, você não é provado quando você não tem dinheiro. you're not tried when you don't have money. Você é provado quando você tem You're dinheiro. tried when you have Porque money. quando você não tem, Because when you don't have it, você não tem o que fazer. you can't do Mas anything quando with it. você tem, But when you have it, você tem como desobedecer a Deus naquilo que Ele te manda you fazer. have the ability to disobey God in what He tells you to do. Você não é provado por Deus quando você tem influência. You're not tried with God when you have influence. Você é provado quando você tem You're influência. tried when you have the Quando você influence. toca em alguma coisa e aquilo acaba tomando uma projeção de influência. When you touch something and that becomes influence. Quando você conversa com alguém e você tenta promover alguém. When you talk to someone and try to promote that Quando você person. tenta usar aquilo que você construiu para poder projetar alguma coisa. When you try to use what you built to project something. Dinheiro, Money, influência, influence. são moedas no meio dessa geração de poder. They're currency in this generation of E o que power. acontece conosco And what happens é with que em us muitos momentos is that in many moments Deus não pode confiar riquezas nas nossas mãos. God can't trust riches in Deus our não hands. pode confiar influência nas nossas He mãos. can't trust influence in our hands. Porque nós não sabemos lidar com o poder.
poder. Because we don't know how to deal with power. Nós queremos sair em todos os lugares transformando pedras em pães. We want to go everywhere transforming rocks and bread. No momento que somos desafiados por alguém, In the moment we're challenged no by momento que someone, somos questionados por in alguém, the moment we're questioned nós by somos someone, incapazes we are de, incapable mesmo podendo abrir mão do nosso poder, of, even if we have the power, we let go of our para power aquilo que Deus não nos instruiu fazer. for what God didn't instruct us to do. Logo, nós fazemos o oposto. We actually do the Nós opposite. queremos mostrar para todo mundo que nós We podemos. want to show everyone that we can do it. Temos uma condição financeira melhor, We have good financial nós queremos status. demonstrar o nosso poder financeiro através das coisas que nós possuímos. We want to show our financial power through the things that we have. Não estou dizendo que é pecado você ter coisas boas. Not saying it's a sin for you to have good things. Eu estou dizendo que é pecado quando você não usa o poder que Deus te deu debaixo da obediência devida. But it's a sin for you to use the power that God gave you. Jesus not poderia, under naquele obedience. momento, Jesus could in that moment demonstrar o seu poder demonstrate his power a partir de um desafio feito por Satanás. coming from a challenge of the devil. Imagine o diabo chegar para ele e falar assim: se você é filho de Deus, Imagine the devil coming to him and saying, if you're the son of então manda God, essas pedras se transformarem em make pães. these rocks become bread. Fala a verdade, irmão. Say the truth. Você e você, If it was a us, gente estralaria o dedo. we would just snap our fingers. Não era só um pão, a gente faria aparecer uma padaria no meio do deserto. And it wouldn't just be a bread, it would be a bakery in the middle Só of the para desert. mostrar que eu sou filho de Deus. Just to show that I'm the son of Só para God. provar pro diabo que eu posso. Just to prove to the devil that I can. Só para provar para Satanás que eu tenho. Just to prove to the devil that I have it. Sabe aqueles hinos que você se enche do Espírito Santo? You know those songs that you are filled with the Spirit? Eu penso que é assim. I think it's like Aqueles that. hinos que demonstram aquela vingança. Those songs of vengeance. Lembra? Break it. Você não me ajudou quando eu estava na minha prova. You didn't help me when I was in my battle. Agora você tá aí na plateia, eu estou aqui no palco. Now you're watching me here. Sabe aqueles hinos que enchem a alma das pessoas de uma certa vingança, de uma necessidade de provar que tem, Those que songs- sabe, que pode. That fills the soul of people with the need of proving that they can and they have. O diabo chega assim: e aí? The devil comes and says, Você é filho de Deus mesmo? so are you really the Então son of prova God? que você é filho de Deus. Prove it. Jesus chega para ele e fala assim: Jesus Satanás, comes to him and says, Satan, está escrito, it is written, nem só de pão viverá o homem. not only of bread will man Eu não live. preciso provar para você que eu sou filho de Deus. I don't need to prove to you that I'm the son Eu of God. sou filho de Deus porque eu obedeço a sua palavra. I am the son of God because I obey his word. Não preciso provar para ninguém quem eu sou. I don't need to prove to anyone who I Eu não am. preciso provar para ninguém aquilo que eu tenho. I don't need to prove to anyone Eu não what I preciso provar have. para ninguém aquilo que Deus confiou nas minhas I don't need mãos. to prove to anyone what God trusted in my hands. Você é aprovado, como eu disse, You are approved, like I said. não quando você não tem. Not when you don't have Você é anything. aprovado quando você tem. You're tried when you A have gente tem que something. mudar alguns vocabulários evangélicos na nossa We cabeça. have to change some Christian vocabulary in our Quando você heads. está passando uma situação financeira, está difícil as coisas. When you're going through a hard time Alguém te financially, pergunta e fala assim: e aí, querido, como é que você está? someone asks you and says, hey, how are you? Aí você fala assim: eu estou na prova. And you say, I'm in Você não trial. está na prova. No, you're Você está na not. dificuldade. You're in hardship. Porque prova para quem não tem, Because trial for who doesn't have você não anything, tem opção. you don't have an Você option. simplesmente não tem. You simply don't A have it. prova é quando você tem. Trial is when you É have quando você something. tem condições When you have the condition de construir algo para sair desse lugar quando Deus te mandou ficar. to build something to leave this place when God told you to stay. De não comprar uma grande empresa quando você pode comprar quando Deus falou que não é tempo. To not buy a huge business when you can buy it when God said it wasn't the time. Isso é prova. That's a trial. Deus não te prova quando você não tem a possibilidade de ser aprovado e reprovado. God doesn't try you when you don't have the possibility to be approved or to fail. Ouça isso, Listen to this. que eu acredito que o Senhor está nos ensinando. Because I believe the Lord is teaching us. Antes que Ele confie poder na sua mão, Before he trusts power Ele in your está te hands, dizendo: he is telling não é you. porque eu vou confiar poder na sua mão It's not because I'm going to trust power in your hands que você vai sair por aí provando aquilo que você tem, that you can go around proving to people what provando you have. aquilo que você sabe, Proving what you know. provando aquilo que você possui. Proving what you have. Seja aprovado por Deus. Be approved by Mesmo God. quando você tem, Even when you have it, você não precisa provar nada you a don't have to ninguém. prove anything to anyone. Segundo episódio que Satanás conduz Jesus naquele deserto, Second episode
leva ele no pináculo do templo, He takes him to the top of the temple lá em Jerusalém, in Jerusalem, lá onde estavam todos aqueles que eram os doutores da lei, where all the doctors of the law were there. aqueles que realmente tinham condições de validar o ministério de Those Jesus. that could truly validate Jesus' A ministry. Bíblia diz que o diabo leva ele no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, The Bible says that the devil takes Jesus to the highest point of the temple. e fala assim: atira-te daqui, And he says, throw yourself from já here. que você vai pelo que está escrito. If you go by what is written, Atira-te daqui, porque está escrito que o Throw Senhor vai yourself. dar ordem aos anjos para te tomarem suas mãos e você não tropece. it is written that the Lord will send his angels to catch you. É interessante isso, And it's interesting porque Jesus estava começando o seu ministério. because Jesus was just starting his Se ministry. Jesus pula do pináculo do templo naquele momento If Jesus jumps in that moment e começa a flutuar ali no meio de todo and mundo, starts to float in the middle of everyone, como ele andou por cima das like he águas, did walk on ou se water, os anjos o abraçassem naquele momento diante de todos. or if the angels embraced him in that moment before Querido, a everyone, fama de Jesus, his fame, ele ia sair de 1 seguidor para 1 milhão em um dia. he would leave from 1 follower to 1 million in A a fama day. de Jesus iria disparar. His fame would go so Todos iriam olhar e falar: uau, everyone would look and say, wow, uau, ele é o cara. he is the man. Uau, Wow, que homem, what a man. que pregador, What a que preacher. cantor, What a singer. que empresário. What a Meu businessman. Deus! My God. A fama de Jesus His fame iria ser provocada e produzida por aquele episódio. would be provoked by that episode. Sabe o que aconteceu? You know what happened? Jesus vira para Satanás Jesus turns to Satan e fala assim: and Satanás, says, Satan, não tentarás o Senhor teu Deus. do not tempt the Lord your God. Às vezes eu já tive alguma dificuldade de tentar entender o porquê que Jesus associou a tentação ligada ao Senhor Deus em relação àquele episódio de pular e esperar que os anjos o abraçassem. Sometimes I have a hard time tying these two episodes that Jesus says about temptation to God and him throwing himself. Às vezes é difícil a gente entender o que significa tentar a Deus. Sometimes it's hard for us to understand what tempting Eu vou te God dar algo means. assim muito prático que tem me ajudado e talvez vai ajudar você também. I'm gonna give you something very practical that's helped me and maybe Nós will help you. tentamos a Deus We tempt quando God nós provocamos uma situação simplesmente para gerar uma circunstância em que Deus vai nos amparar. when we provoke a situation just to make a situation where God will catch us Ou seja, or be it. se você vier a cair, If you come to fall, o Senhor está ali para te sustentar. the Lord is there to sustain you. Mas não queira intencionalmente cair só para provar que Deus é com você. But don't intentionally fall just to prove that God is with Faz you. sentido para alguém? Does that make sense? Tentar a Deus Tempt God é você intencionalmente querer is for you to intentionally want mostrar que Ele está com você to show that He is with you sem necessidade. without the need. Se você vier a precisar, If you come to need it, Ele vai estar ali para estender a mão. yes, He'll be there to stretch His hand. Mas não queira criar uma necessidade só para mostrar que Deus está ali para estender a mão But para don't você. create a necessity just to show that He's there to stretch His Jesus hand. abre mão daquela fama. Jesus lets go of that fame. Jesus abre mão daquela notoriedade. He lets go of that people knowing Jesus abre Him. mão de ser ovacionado no templo em Jerusalém. He lets go of being praised by people in the temple. Simplesmente Simply porque ele não queria because He didn't want que a fama que Deus o daria that the fame that God would give him viesse por aquela via. would come through that way. Deus não tem problema de fazer você famoso. God has no problem in making you Deus tem famous. problema de o que você vai fazer quando você estiver nesse lugar. He has a problem with what you're going to do when you're in that Como place. você vai agir quando você estiver nesse How lugar. will you act when you're in that place? Jesus abre mão Jesus lets da go fama of the fame que o próprio inimigo queria provocar e proporcionar a ele. that the enemy himself wanted to give him. Quando você olha o terceiro episódio dessa tentação, When you look at the third episode of this a temptation, Bíblia diz que Satanás o levou a um alto monte. the Bible says that Satan took him to a high mountain. E desse monte daria para ver todos os reinos da And terra. in this mountain you could see all the kingdoms of the earth. Eu não quero entrar no fato se era algo só espiritual ou terreno. Eu quero
apenas deixar o texto falar por si mesmo. And I don't want to go into if it was spiritual or he was actually singing. E aí o diabo chega para Jesus no alto daquele monte e fala assim, olha, But on the top of that mountain, Satan says, look, todos esses reinos me foram dados all of these kingdoms were given to e me. eu dou a quem eu quiser. And I'll give them to whoever I Se want. você prostrado me adorar, If you bow down and worship eu me, darei esses reinos a você. I'll give them all to you. Glória. A Glory. glória dos reinos The glory of the kingdoms estava nas mãos de was Satanás. in the hands of Satan. E ele disse, se você me adorar, And he says, if you worship eu me, entrego a você. I'll give it to you. A Bíblia diz que Jesus olha para ele mais uma vez Just looks at him once more e diz assim, está escrito, and says, it is written, somente ao Senhor teu Deus adorarás you will only worship the Lord e your somente a God. ele prestará You culto. will only give him service. Ele rejeita a glória dos reinos da terra He rejects the glory of the kingdoms e of a the earth maneira como ela se propôs, in the way that it was proposed to porque him, ele entendia, because he understood como ele entende, how he does como ele understand, nos ensina, how he teaches que a us glória dos reinos dessa terra é uma glória transitória e temporária. that the glory of the kingdoms of this earth is temporary. Sabe o que acontece? You know what happens Quando Jesus sai do deserto, when Jesus leaves the desert, quando ele termina essas 3 etapas, esses 3 episódios que eu narrei a você, when he finishes these 3 episodes that I just told you. é o versículo 14 que nós lemos. That's verse Olha o que 14. diz. Look at what it says. Então Jesus, Then Jesus, no poder do in the Espírito, power of the Spirit, regressou para a Galileia went back to Galilee, e a sua fama correu por toda a vizinhança. and his fame went through all the E countryside. ensinava nas sinagogas, And he would teach in the synagogues, sendo glorificado por being todos. praised by all. No poder do Espírito, In the power of the Spirit, a fama correu nas his circunvizinhanças fame was known, e todos o glorificavam. and everyone praised him. O poder, The power, a fama the fame e a glória And the que ele glory rejeitou vindo pelas vias erradas. that he rejected coming from the wrong ways. Deus o entregou o poder, God gave him the power, a glória the glory, e a fama and the diante fame de todos que viriam depois dele. before everyone that would come after him. Quero pontuar algo na sua vida, eu creio que isso vai falar muito ao seu coração. And I want to point out something that I think is going to speak to your heart. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Por que será Why? que Satanás tentou oferecer a ele exatamente aquilo que ele receberia lá na frente? Why did the enemy try to offer him exactly what he would receive Eu further along? particularmente não acredito Particularly, I don't believe que o simples fato de você rejeitar algo que o inimigo está tentando te dar that the simple fact of you rejecting something the enemy tries to give you provoca em Deus uma obrigação de dar a você porque você rejeitou aquilo que o diabo tentou te entregar. provokes in God the obligation to give that to you because you rejected Eu it from the enemy. particularmente não acredito I don't que believe Deus é obrigado a me dar alguma coisa that God is obligated to give me something pelo simples fato de eu ter rejeitado aquilo das mãos do diabo. by the simple fact that I rejected that from the enemy. Mas o que eu acredito But what I believe é que o diabo sabe muito bem aquilo que Deus pretende entregar nas suas mãos. is that the enemy knows what God is about to give E como you. ele não pode parar, And because he can't stop ele it, vai tentar antecipar isso. he'll try to anticipate Como ele não it. pode evitar Deus de te entregar aquilo que ele quer, Since he can't avoid God giving you what he wants to give então ele you, vai querer entregar com as suas próprias mãos. he'll want to give it with his own hands. Cuidado é esse. Be careful. Nós temos que tomar esse cuidado. We have to be careful. Deus prometeu que viria grandes colheitas sobre a sua vida nesse ano. God promised great harvest over Amém. your life this year. Amen. Amém. Amen. Nosso cuidado é, Our care o is diabo já sabe que Deus está para te entregar coisas grandes esse God ano. knows, the devil knows that God is about E o to que nós give you temos que great tomar things. cuidado And we have to be é careful porque ele pode estar tentando provocar uma situação para te entregar algo. maybe he's trying to provoke a situation to give you E something. você olhar para aquilo e falar assim, uau, é And you look Deus. at that and say, wow, it's God. É Deus que está me It's entregando. God that's giving it to me. Porque o diabo sempre vai tentar imitar aquilo que Deus quer entregar para os seus Because the filhos. devil will try to imitate what God wants to give to his Para children. tomar para si To take to o himself crédito the de credit que foi ele que fez por você. that he did it for you. E o pior não é somente isso. And that's not the worst O part. pior é tentar antecipar aquilo que Deus tem preparado para te entregar. The worst part is anticipating what God has prepared for Porque you. quando você recebe a bênção no tempo errado, Because when you receive the blessing in the você não wrong está time, preparado para administrar you're ela. not ready to manage it. E aquilo que seria uma bênção para a sua vida, And what would be a blessing to your life começa a acrescentar dores e trazer perda para a
sua casa, starts to bring loss and pain to your para home, sua família. to your family. Cuidado Be careful para não abraçar uma proposta do inimigo, so you don't embrace the proposal of the enemy, achando que é uma bênção de Deus. thinking that it's a blessing of God. Quantas pessoas, How many people? quantas vezes, How many times? quantas vezes eu, How many times quantas I? vezes todos nós How many times all of recebemos us uma promessa do Senhor received a promise from e aí the Lord, algo aparece no meio do caminho and something comes along the way, e a gente nem ora para saber se é de Deus. and we don't even pray to A think gente if it's só from ora God. para saber se é de Deus quando a coisa é ruim. We just pray to see if it's from God when it's bad. Quando é boa, ninguém pede prova. When it's good, no one asks for confirmation. Quando alguém tem uma palavra de Deus para a sua vida só prometendo bênção, eu nunca vi ninguém pedindo prova se aquela palavra realmente é de Deus. When someone has a word for you that's only promising blessing, I've never seen someone Mas ask for quando é confirmation. tentando nos avisar de um tempo de batalha, um tempo de guerra, um tempo de perda, But when it's trying to warn us of a time of battle and loss, aí é que a gente quer pedir confirmação se é de Deus ou não. that's when we ask for the confirmation if it's from God or not. Saiba de uma coisa, queridos. But know something. O inimigo tem poder de se apresentar como um anjo de luz. The enemy has the power to present himself as an angel of E light. muitas das vezes ele está colocando propostas nas nossas mesas. Many times he's putting proposal in our hands. E a gente acha que tudo aquilo que brilha é ouro, não é And we think verdade? that everything that shines is gold. Não, é Deus que está mandando. No, God is sending Não, it. foi Deus que falou que ia fazer, agora Deus está No, fazendo. God said he would do it and now he's doing it. E a gente sai comprando, And we buy e a it. gente sai abraçando, And we embrace e a gente it. sai aceitando tudo que vem pela We frente, accept everything that comes achando along, que tudo quem está enviando é o Senhor. thinking that God is sending everything. Alguém está vivo ainda nessa manhã? Anyone alive? Tá nevando aqui dentro, gente? Is it snowing in here? Tá frio aqui dentro? Is it cold in here? Achei que você estava dormindo ainda, desculpa. I thought you were sleeping. Sorry. Aí, pelo fato de nós não termos o discernimento de abrir mão daquilo que aparentemente seria bom, And nós empurramos aquilo que Deus nos daria lá na frente e começamos a ficar dando voltas nesse deserto. because we don't have the discernment to let go of what apparently is good, we keep giving circles around the desert. Jesus poderia ter demonstrado o seu poder, Jesus could have demonstrated his power, transformar aquelas pedras em pães, transform those rocks in bread, mas ele preferiu abrir mão do seu but poder. he preferred to let go of his E power. quando ele é aprovado em abrir mão do seu poder When he naquele is momento, approved in that moment, ele sai de lá no poder do Espírito he Santo. leaves there in the power of the Holy Spirit. Jesus poderia Jesus se could tornar famoso pelas suas próprias mãos, become famous by his own hands, mas ele prefere abrir mão desta but he fama. prefers to let go of this fame. Quando ele sai do deserto, When he leaves the a desert, fama dele corria por todas as cidades. his fame was known in all of the cities. Sabe o que isso nos ensina? You know what that teaches O que us? traz a fama produzida por Deus nas nossas vidas? What brings fame produced by God in our As lives? pessoas que se tornam famosas segundo Deus, People that become famous according to no God, fundo, são aquelas que nunca desejaram isso at the end of the day, are the ones that never e wanted que that, nunca buscaram isso com as suas próprias mãos. and that were never seeking that As with their pessoas own quando hands. buscam fama pelas suas próprias mãos, People, when they seek fame with their elas own podem hands, até alcançar, they can even reach it, mas é uma fama transitória. but it's a temporary É uma fame. fama que hoje ela te projeta, It's a fame that projects you today, amanhã ela te derruba. but tomorrow it lets Hoje you ela down. te faz sentir a pessoa mais importante do mundo. Today you feel like the most important person in the world. Amanhã ela te coloca num lugar onde você quer tirar a sua própria vida. Tomorrow you're in the place that you want to take away your own life. Mas quando Deus sopra o seu nome, But when God blows your name, quando Deus sopra você, when God blows de uma certa forma, your name in a certain aquela way, fama não te afeta. that fame doesn't affect Ela you. não te muda em uma outra It pessoa. doesn't change you to someone Você else. não cresce e se transforma numa outra You pessoa. don't grow and become someone else. Pelo contrário, On the contrary, as pessoas começam a se surpreender com você. people are surprised with you. Como que fulano se tornou tão grande, How did this person become tão so próspero, great, so prosperous, tão famoso so famous, e continua sendo a mesma pessoa? and they're still the same person? Continua agindo do mesmo jeito. They keep acting the same way. Continua tendo os mesmos amigos. They have the same friends. Continua comendo as mesmas coisas. They eat the same things.
Pode até comer num restaurante chique, porque talvez hoje você tenha condição. Maybe they'll even eat in a fancy restaurant because you can pay for Mas it. de vez em quando dá vontade de comer aquele ovo com arroz. But sometimes you just want to eat that rice E with você simplesmente eggs, para e come, não tem problema nenhum com isso. and you have no problem with that. Sabe o que é isso, querido? You know what that is? Quando Deus te faz ser uma pessoa famosa, When God makes you famous. Deus se encarrega de sustentar você neste lugar. God is responsible for sustaining you in Deus that se place. encarrega de te dar os elementos necessários para te proteger, para que você não se perca neste lugar. God gives you what you need to protect yourself so you don't lose Jesus yourself. não precisa pular do pináculo do templo para ser famoso. Jesus doesn't have to jump from the top of the temple to be O famous. simples fato de obedecer a The Deus simple fact of obeying e abrir God mão da fama deste mundo, and letting go of the fame of a this fama world. dele começou a correr em todas as cidades. His fame was spread in all of the cities. Detalhe, viu, gente? It's a detail. Não tinha internet, It wasn't não internet. tinha televisão, It wasn't TV. não tinha rede It social. wasn't social media. Como que a fama de Jesus corria na cidade, sendo que não tinha meios de comunicação? How did his fame go by if there wasn't means of communication? Sabe como que corria? You know how? As pessoas tinham um encontro com ele, People had an encounter with him. saíam correndo em todas as suas cidades falando dele. They would run and speak to everyone about him. Saíam correndo, avisando para todos os milagres que ele They fazia. would run and tell everyone the miracles that he Saíam was doing. correndo, falando com seus familiares o quão importante ele era. They would run and tell their family members how important he was. Jesus não teve que pagar ninguém para fazer marketing dele. Jesus didn't have to pay anyone to give him marketing. Porque quando Deus decide tornar um homem e uma mulher famoso, Because when God decides to make someone famous, colocar em um lugar de destaque, placing them in a highlighted place, na verdade, in se reality, você for perguntar para essas pessoas, if you ask these people, eles nunca nem quiseram estar naquele lugar. they never even wanted to be in E that esse é o place. grande sinal. And that's a great Quando sign. você quer muito, When you want it so você não está much, preparado para receber. you're not ready to Mas já receive it. percebeu que quando você não quer, Have you noticed that when you don't quando want você não it, corre atrás, when you don't run after aí é it, que isso vem atrás de você. that's when it runs after É porque you. quando você não quer, Because when you don't want é um it, grande sinal it's a great de sign que você está preparado para ter e não se perder. that you're ready to have it and not lose yourself. Fama de Jesus correu por toda aquela circunvizinhança. Jesus' fame spread around all of those cities, Os reinos que lhe foram apresentados. the kingdoms that were given to him. Só dobra aí rapidinho, Jesus. Só me adora um pouquinho que eu te entrego tudo. Just worship me a little and I'll give you everything. Não, No, eu vou adorar somente a Deus. I will only worship God. Eu não vou adorar coisas. I'm not going to worship Eu não things. vou adorar reinos. I'm not going to worship Eu kingdoms. não vou adorar I'm not pessoas. going to worship people. Eu vou adorar somente a Deus. I will worship only the Lord. E aí sabe o que acontece? And you know what happens? Quando você decide adorar somente a Deus, When you decide to worship only the Lord, você está apto a administrar a glória que Deus deseja derramar sobre a sua vida. you're ready to manage the glory that he wants to pour Porque over você your life. consegue entender isso. Because you can understand Que this. tudo que Deus está te dando, Everything that God você has simplesmente given you, retorna tudo para you Ele. simply send it back to him. Quando você busca a sua própria glória ou a glória dos reinos desta When terra, you seek your own glory, the glory of the kingdoms of this você earth, absorve esta glória, you absorb that a glory, glória dos the homens. glory of men. Mas quando você recebe a glória de Deus, But when you receive the glory of God, você sabe muito bem you know quem você é who you are e o quão indigno você é. and how unworthy you are. E por isso, quando esta glória vem sobre a sua vida, And when this glory comes over your você life, literalmente transfere ela para o Senhor. you just transfer it to him. É o que Paulo disse em 2 Coríntios quando ele fala sobre refletindo como um espelho a glória do Senhor. That's what Paul says in Corinthians, like reflecting as a mirror the glory of God. Nós somos transformados We are transformed de glória em glória, from glory to glory segundo a imagem do Senhor. according to the image of É a the Lord. glória que vem sobre It's nós, the glory that comes mas over como um us. espelho, But as a mirror, nós refletimos esta we glória. reflect this Se glory. você perceber bem, If you se notice, você quiser colocar uma luz sobre um if you espelho, want to put a light on a o mirror, espelho não pode absorver uma it luz. won't absorb a light. Por quê? Why? Porque o espelho vai refletir essa Because luz. it will reflect that light. Quando nós estamos preparados para lidar com esse lugar onde a glória de Deus nos encontra, When we're ready to deal with this place where the glory of God encounters ninguém us, bate no peito achando que foi o seu jejum, que foi a No. sua oração,
No one looks at themselves and says that it was que their foi o seu fasting, sacrifício, or their que sacrifice, foi o their seu prayer, talento, their que talent, foi os seus esforços. their efforts. Não, querido. No, Nunca foi sobre nós. it's never been about us. Sempre foi a misericórdia e a compaixão do It's Senhor que always nos been His encontrou. mercy and compassion. Cuidado Be careful para você não estar se dobrando diante de reinos desta terra, for you not to be bowing down before kingdoms of this earth pelo simples fato de você querer receber alguma glória dos homens. by the simple fact of you desiring the glory of men. Glória dos homens The glory of men é uma glória corrompida is a corrupted e glory, ela tem o poder de corromper as pessoas que assim a desejam. and it has the power to corrupt people that Mas a desire glória de it. Deus, But the glory of quando ela God, vem sobre as nossas when vidas, it comes over our nós lives, transferimos ela de volta we transfer it em back ações de graças ao Senhor. in thankfulness to the Lord. Sabe, eu creio You know, I believe claramente que o Senhor está nos dando that the Lord is giving us caminho de preparação a way of preparation para que nós possamos administrar aquilo que Ele vai nos entregar nesse ano de 2024. for us to administer what He's going to give us in Creio no 2024. que eu estou dizendo. Believe in what I'm saying. Talvez hoje eu esteja anunciando algo que você, por não estar vendo, Maybe today I'm announcing something that because you aren't seeing it, você não consegue fazer uma conexão desta palavra. you can't connect this world. Mas espera um pouco e você vai ver. But just wait and see. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. You'll see what God is going to do Você in vai your ver life. as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua casa, You'll sobre a see vida dos seus The filhos. promises of God being fulfilled over your children's Sobre as life, suas over your famílias. home, over your E family. quando você chegar lá, And when you get nesse there, lugar de realização, in this place nesse lugar onde as promessas do Senhor vão te where the alcançar, promises of God will nesse reach lugar you, onde a colheita do Senhor vai te in alcançar. this place where the harvest of the Lord will reach you. Lembre-se desta palavra: Remember this word. poder, Power, fama, fame, glória. glory. Deus God é que determina isso sobre as nossas is who vidas. determines that over us. Vamos ficar em pé nesta manhã. Let's stand this morning. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Eu quero, ao liberar esta palavra, eu quero blindar o seu coração, I want to protect your heart in releasing this word. proteger o seu coração, Protecting your heart para que você possa receber tudo quanto o Senhor deseja te entregar esse ano so you'll receive everything that God wants to give you this year e não se perder, and not lose yourself, não se corromper, and not corrupt não yourself, permitir and not allow que isso venha a ser that this may be qualquer outra coisa senão bênção para a sua vida. anything else but blessing to you.